e nós estamos dando início à nossa nova série de mensagens aqui. Eu estou muito feliz, porque essa série de mensagens, esse mês de setembro, meu irmão, eu quero te falar uma coisa, você não pode perder nenhum culto, porque não é apenas sobre vir no culto, é sobre aprender algo. E esse mês de setembro nós vamos falar de um assunto, meu irmão, que eu estou vibrando. O tema do nosso mês, está ali, é movidos por oração, movidos pela oração. Então, irmão, nós vamos falar sobre uma vida de oração. Nós vamos falar sobre devocional, nós vamos falar sobre como orar, o básico, ensina-nos a orar. Vai ter pessoas de fora aqui pregando, falando sobre oração, oração de intercessão. Vamos falar sobre batalha espiritual, vamos falar sobre oração em outras línguas. Vamos falar sobre oração. Ih, irmão, tem muito assunto aí, já está tudo lá certinho assim. Então eu quero te convidar a não faltar. E hoje é o primeiro dia desse tema. E hoje de manhã, eu estava orando, e eu já tinha uma ideia na cabeça. Só que Deus mudou a minha ideia. Hoje eu ia falar sobre ensina-nos a orar. Hoje eu ia falar sobre o que é oração, como orar, o básico sobre oração. Mas enquanto eu estava preparando, algo saltou mais forte no meu coração. E Deus falou comigo, fala sobre o empecilho da oração. Porque, irmãos, olha, hoje nós vamos começar essa série, já quebrando tudo, e nós vamos falar sobre qual o maior empecilho da oração, porque não adianta você aprender a orar, não adianta você orar bem, e eu conheço gente, olha, porque o que mais deve nos chamar a atenção na oração, não é a eloquência da oração, não são as palavras bonitas de oração, não é o tom, né? Tem gente que quando vai orar, tem gente que conversa assim normal, né? Ele conversa contigo assim normal, igual gente, né? Conversa normal, aí quando ele pega o microfone que ele vai orar, Senhor, meu Deus, muda a voz, fica uma coisa esquisita, até Deus deve olhar e falar, que isso, gente, que é isso, o que aconteceu contigo, cara? Tem gente que quando vai orar muda a voz, né? Faz postura. Mas, irmão, não é isso que impressiona nem a Deus e nem deve nos impressionar. O que deve nos impressionar, sabe o que é? Resposta de oração. O que determina uma oração, se ela é eficaz ou não é as palavras que se usa, não é o tom que se usa, mas é o tanto de resposta que se obtém. Porque tem pessoas que oram muito bonito, mas não tem resposta, porque tem um empecilho ali no meio. E tem gente que ora tão simples. Irmãos, eu conheço uma irmã, eu fui de uma igreja há muito tempo, e lá eu conheci uma irmã, olha, eu nunca vi ela levantando a voz, nunca vi ela gritando, nunca vi ela nem orando em línguas, até orando em línguas ela ora baixinho. Mas, irmãos, eu não conheço uma pessoa que tem uma vida de oração tão eficaz igual ela, tão simples, mas tão eficaz. Mas por quê? Porque na oração dela não tem empecilho. E hoje eu vou falar sobre o principal empecilho da oração. Botou aí o tema, o principal empecilho da oração? Bota o próximo aí. O slide, o primeiro slide. Tem aí? Gisele, ajuda ela ali, vai lá. Hoje eu quero slide, eu preparei o slide com muito carinho. Gisele, não me bate não, tá? E hoje, olha, o tema de hoje você vai entender, aí você vai sair daqui bem, vai sair daqui tranquila comigo, tá? Porque... Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6. Você trouxe papel e caneta? Hoje a chapa vai esquentar aqui dentro, hein, irmão? Meu Deus. Já está quente, né? Se esquentar mais, a gente derrete. Mateus capítulo 6, verso 9 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no. O pão nosso de cada dia nos dá. Me ajuda aí. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Não nos induzas à tentação, mas nos livra do.
Me perdi, peraí. Fui olhar para vocês e me perdi, irmão. Peraí, irmão. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só que Jesus não parou por aí. Verso 14, ele estava ainda falando sobre oração. E ele disse assim: porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se, porém, vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Agora abre comigo em Marcos capítulo 11. Marcos 11. Verso 24. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo, fala comigo, tudo, irmão, tudo o que vocês pedirem orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Irmão, Jesus está falando de um nível de oração que você pode andar, aonde tudo o que você pedir você vai ter. Mas ele não para por aí. No verso 25 ele diz assim: e quando vocês estiverem orando, vocês estão lá no meio da oração, perdoem se vocês tiverem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vocês não perdoarem, também o vosso Pai que está no céu não perdoará as suas ofensas. Agora olha aqui para mim. Deu? Está na ordem aí. Está na ordem. Irmãos, olha, presta atenção aqui em mim. Eu quero que você preste muita atenção, sabe por quê? Porque o assunto que nós vamos tratar hoje aqui é um assunto muito espiritual. É um assunto que Satanás tem muita raiva quando a gente começa a falar disso. E o Satanás ele vai começar a tentar te distrair e criar um monte de distrações para você não entender o que nós vamos falar aqui hoje. Mas presta atenção numa coisa. Existem dois empecilhos à oração. A nossa forma de comunicação com Deus chama oração. A oração é o relacionamento do homem com Deus. A oração é a forma que Deus te escuta e te responde. Isso é orar, é falar com Deus e ser respondido por Deus. Nós vamos falar muito durante o mês sobre isso. Mas existem dois empecilhos à oração. Sabe qual é o primeiro? O pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, o pecador, aquele que não é nascido de novo, ele não tem comunhão com Deus, porque o pecado faz separação entre ele e Deus. Mas só que a Bíblia diz que Jesus veio, morreu na cruz, derramou seu sangue, e a Bíblia diz que ele reconciliou o homem com Deus. Então, lá na cruz, Jesus resolveu o primeiro empecilho da oração. Agora, todo homem e toda mulher, independente de quão pecador você seja, se você se aproximar de Deus crendo em Jesus, Jesus te perdoa dos seus pecados e ele te reconcilia com Deus, e não há mais barreira entre você e Deus. Não há mais nenhum tipo de barreiras para Deus te ouvir, porque Jesus resolveu o problema entre você e Deus. O primeiro empecilho está resolvido. Agora, Jesus fez o que era impossível. Jesus te reconciliou com Deus. Agora Jesus te chama para você fazer o que é possível. Jesus te chama para você reconciliar você com essa pessoa que está do seu lado. Os dois empecilhos para a nossa oração, o primeiro é pecado. Só que o pecado Jesus já resolveu. Agora, o segundo empecilho à nossa oração, sabe o que é? Olha para essa pessoa que está do seu lado. Exatamente ela. Para não ficar chato, agora olha para outra pessoa do outro lado. Só dá uma olhadinha para o outro lado. É essa pessoa mesmo. Ou para trás, né? Você que sabe. É essa pessoa. Mas, na verdade, eu vou me corrigir aqui. O empecilho não é ela. O empecilho é você, com relação a ela. Então, querido, Jesus começa nos falando uma coisa.
O tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: falta de perdão, o maior empecilho para as nossas orações. Irmão, os discípulos falaram o seguinte: Jesus, nos ensina a orar. Quem quer aprender a orar aí? Orar igual Jesus? Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser um crente que ora igual Jesus. Não só pelas palavras que eu vou dizer, mas eu quero ser um crente que tudo que eu orar, eu quero resposta de oração. Eu quero ser esse tipo de crente. Mas Jesus falou o seguinte: olha, vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, tal, o teu é o reino, o poder e a glória, e perdoem as ofensas daqueles que te ofenderem. Porque se vocês não perdoarem as ofensas daqueles que te ofendem, o Pai também não perdoará vocês. E se o Pai não perdoará vocês, o Pai também não vai ouvir vocês. Então, quando você não perdoa, a sua oração é impedida. E Jesus disse assim: olha, tudo que vocês pedirem em oração, Bula, tudo que vocês pedirem crendo, vocês vão receber. Mas enquanto vocês estiverem orando, enquanto vocês estiverem lá na sua oração, buscando a Deus, falando com Deus, se vocês se lembrarem que você tem alguma coisa contra alguém, para a tua oração pelo meio. Porque se você tem alguma coisa contra alguém, Deus não está te ouvindo. Então não adianta você continuar orando. Fui eu aqui, né, Douglas? Tu abaixou aí porque fui eu aqui. Desculpa, irmão. Não adianta, irmão, nós continuarmos orando. Jesus falou: enquanto estiverem orando, perdoa. E depois continua a sua oração. Porque se você continuar a sua oração, vai ser inútil e não vai ter nenhum efeito, nenhuma resposta. Porque Deus não está olhando aqueles que não perdoam as suas ofensas. Sabe por quê? Porque Deus te perdoou. E a forma que Deus quer se relacionar com você é na mesma proporção que você perdoa as pessoas que te ofendem. Quem está entendendo aí nessa noite? Primeiro tópico da nossa mensagem hoje é o seguinte: muitas pessoas, elas não entendem por que elas têm que perdoar alguém que ofendeu elas. Mas eu vou te explicar nessa noite. Anota aí, se você está anotando, nós não vamos ler aqui para economizar o tempo. Mateus capítulo 18, verso 23 ao 35. Mateus 18, do 23 ao 35, eu vou te contar a história. Jesus contou uma parábola, preste atenção nessa parábola. Não, o primeiro tópico, pode botar. Jesus contou uma parábola, olha a parábola que Jesus contou. Um homem devia, olha só, 100 mil dinheiros a um rei. 100 mil. E aí, esse homem não tinha como pagar. E o rei disse assim: manda prender a esposa e os filhos e manda vender eles como os escravos, para que ele me pague a dívida que ele está me devendo. E aí o homem que devia 100 mil, vamos botar nos nossos dias, 100 mil reais. 100 mil reais é muito dinheiro, né, irmão? E aí aquele homem foi diante do rei e disse assim: rei, por favor, rei, eu te imploro, perdoa a minha dívida, eu não consigo pagar, eu não tenho dinheiro para pagar. E o rei, muito bondoso, falou assim: filho, eu te perdoo, não vou te cobrar R$1 dessa dívida. Eu te perdoo, vá em paz. Aí aquele homem saiu muito feliz. Poxa, eu tinha uma dívida de 100 mil reais. Imagina, o Douglas, vem cá, Douglas. Douglas é o meu homem do teatro aqui. No caso, eu sou o rei, tá? Porque eu sou pastor, né? Eu sou o rei, no caso, então. Porque eu quero, na história, eu quero ser quem eu quiser, né? Tô brincando. Você vai ser o rei agora. Você é o rei. O Douglas é um rei, um homem muito rico, muito próspero, de muitas posses. E eu, irmãos, infelizmente eu adquiri uma dívida com ele de 100 mil reais. Fui pegando dinheiro emprestado, não tenho mais como pagar. E eu chego para ele: pô, cara, não, João, vou mandar vender tua casa, teu carro, ainda vou mandar a Kathleen e o Abel para fazer trabalho, ainda lavar a louça lá em casa, trabalhar de empregado para pagar a dívida. E eu, pelo amor de Deus, cara, tem misericórdia de mim, cara, me perdoa, por favor.
Eu sei que é 100 mil reais, mas me perdoa, deixa eu te pagar pelo menos 100 reais, assim, por mês. E aí o Douglas, muito misericordioso como ele é mesmo, ele fala assim, João, faz o seguinte, você não me deve mais nada, eu não quero mais, tua dívida está totalmente perdoada. Eita glória, aleluia, obrigado meu amigo, você, puxa, muito obrigado pela tua generosidade, pode sentar, obrigado. Aí de repente eu saindo da casa do Douglas, eu encontro com o Rodrigo Bula, vem cá Bula. Eu saindo da casa, eu acabei de ser perdoado de 100 mil reais, e eu estou todo feliz, aí eu encontro com o Bula, e aí eu me lembro, rapaz, o Bula está me devendo 100 reais, está na Bíblia, 100 dinheiros, e eu falei, e aí cara, aqueles 100 reais está me devendo? Pô, tu falou que ia me pagar essa semana, cara, como é que é? Não vai me pagar não? Pô, cara, ó, não vai ter jeito não, vou ter que te levar, vou te cobrar esse dinheiro aí, não vai ter jeito não, cara, vou te dar uma coça aí, vou contratar uma galera aí pra te dar uma coça, ó, vou te dar até semana que vem, se tu não me pagar, vou mandar uns agiota na tua casa lá pra... Pode sentar. Aí sabe o que acontece? O rei Douglas fica sabendo da história. Aí ele fala, o quê? O João me devia 100 mil reais, eu perdoei ele, e ele não perdoou 100 reais? Manda buscar o João e coloca o João na prisão até o final da vida dele. É o que está na Bíblia. Aí sabe o que Jesus disse? Assim o vosso Pai fará com vocês, se vocês de coração não perdoarem aqueles que te ofenderam. Vai ler lá, está lá na Bíblia. Aí, irmãos, o perdão está aqui, deve estar. O perdão, o fundamento do nosso perdão, não é a pessoa que te ofendeu, mas é a pessoa que te perdoou. O fundamento do teu perdão é o teu próprio pecado. Vou te falar uma coisa, escuta bem o que eu vou te falar agora. Quem tem dificuldade para perdoar, é porque tem dificuldade de reconhecer o seu próprio pecado. Quem fala assim, pastor, olha, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Sabe por quê? Porque você não reconhece que você é pecador. Você acha que você devia só 100 reais para Deus. Você acha que o teu pecado era pequenininho e Deus te perdoa de um pecadinho. E aí quando alguém peca grande contra você, você acha aquilo um escândalo. Quando alguém te trai, você fala, não pastor, não vou perdoar pastor, eu sou muito difícil de perdoar as pessoas. Sabe por quê? Porque você não entende que você devia 100 mil pecados a Deus, você ofendeu muito a Deus, e você nunca teria condições de pagar o pecado, a ofensa que você cometeu contra Deus. E Deus não te cobrou nem um centavo da sua dívida, Deus te perdoou através, Deus cobrou a tua dívida no Filho dele, e te perdoou totalmente. Agora Deus te fala, vou te falar uma coisa aqui, sabe essa pessoa que te ofende? Sabe essa pessoa que fala mal de você? Sabe essa pessoa que você tem dificuldade para perdoar? Sabe quanto que ela te deve? Ela te deve 100. De 100 mil que você foi perdoado por Deus, essa pessoa te deve isso. Qualquer ofensa que alguém cometa contra você é pouco, é mínimo diante da ofensa que você cometeu contra Deus. Deixa eu te contar uma história aqui, olha aqui para mim. Uma vez, e tem muito crente assim, não aqui em Madame Machado, né? Madame Machado não tem não, só Pedro do Rio, não tô brincando. Posse, lá Pedro do Rio, Posse, ali por ali, entendeu? Secretário, o pessoal ali tem muito isso. Tô brincando. Mas olha, uma vez uma irmã me ligou, olha aqui, a irmã para mim. A história é a seguinte, a irmã pecou. Ela foi num lugar, vamos supor, vou inventar uma coisa aqui, tá? A irmã, sei lá, bebeu, sei lá, se embebedou. Vamos botar assim, uma hipótese, tá? E aí, uma outra irmã viu ela, ó, chapando o coco. Essa irmã, que não é espiritual, porque quem é espiritual faz o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, se você vê o teu irmão pecar, vai tu até ele.
essa irmã não foi até ele, essa irmã foi e contou para outras pessoas da igreja. Daqui a pouco um monte de gente estava sabendo de que aquela irmã tinha ido num outro lugar e encheu a cara. Quem estava errado na história? Me responde. Quem estava errado? A que bebeu? Sim, também ou não? A que bebeu estava errada? Estava. Né? Crente não bebe, não se embriaga. Não. Mas e a que fez fofoca? Estava errada também? Estava. Aí o que aconteceu? A irmã que foi alvo da fofoca me ligou, muito braba, muito braba. Eu não aceito isso. Ela fez fofoca de mim, ela falou para todo mundo, isso está errado, isso é um absurdo. Porque, olha o que ela falou, preste atenção. Porque eu pequei sim, eu reconheço que eu pequei, mas eu já pedi perdão a Deus. E Deus me perdoou. Mas ela, eu vou colocá-la diante do Senhor e a mão do Senhor vai pesar sobre ela. Aí eu falei para ela assim, mas peraí, você pecou, certo? Sim, eu pequei. Você pediu perdão a Deus? Pedi. Você crê que Ele te perdoou? Creio. E por que tu quer que a mesma irmã que pecou seja condenada, amaldiçoada, vai até para o inferno por causa de outro pecado? Por que você não pode estender sobre ela a mesma misericórdia que você recebeu de Deus? Tem muitos Jonas por aí. Sabe por quê? Jonas pecou. Deus falou, vai para um lugar. Ele falou, não vou. Aí Deus falou, não vai? Então vai para a barriga do peixe. Caiu na barriga do peixe. Na barriga do peixe, o Jonas falou assim, ó Deus, Senhor, por favor, me perdoa. Eu me arrependo pelos meus pecados. Deus falou, tá bom, Jonas, eu te perdoo. A baleia cuspiu ele, vai para Nínive. Chegou lá, ele pregou. Gente, vocês estão em pecados, Deus vai destruir vocês. O povo chegou para Deus e falou, Deus, é verdade, eu estou em pecado, me perdoa. Deus falou, tá bom, eu perdoo vocês. Aí Jonas, o quê? O Senhor vai perdoar eles? Eu queria que o Senhor matasse eles. Aí Deus falou, então quer dizer que é assim. Quando você peca e pede perdão, eu te perdoo. Mas quando eles pedem perdão, eu não devo perdoar eles. E a gente é assim. Porque nós queremos que Deus nos perdoe pelas nossas ofensas, mas nós não queremos perdoar aqueles que nos ofendem. Nós queremos justiça de Deus para quem nos ofende, mas queremos misericórdia de Deus quando nós ofendemos a Deus. E aí, irmãos? Irmão, se você quer ter uma vida de oração eficaz, você tem que ser uma pessoa que perdoa porque você foi perdoado. Quem recebe essa palavra aí nessa noite? Sabe o que quer dizer a palavra perdão? A palavra perdão quer dizer libertar da escravidão. Porque quando você não perdoa alguém, você mantém aquela pessoa presa, escrava dentro de você. Mas quando você liberta as pessoas, porque você também foi libertado. Então, irmãos, olha, nunca mais diga, eu quero dizer uma coisa para essa igreja aqui. Nunca mais diga, eu tenho dificuldade em perdoar. Porque quem tem dificuldade em perdoar, também não vai ser perdoado por Deus. Quem entende aí? Fala amém. Fala aleluia, Jesus. Me ajuda aí, Senhor. Próximo tópico. Em Mateus capítulo 6 que nós lemos, Jesus ele disse assim, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Então a falta de perdão te torna imperdoável. Irmãos, quando você não perdoa as pessoas que te ofendem, você se torna alguém imperdoável. E se Deus não te perdoar, esquece o céu. Se Deus não te perdoar, esquece a oração, esquece bênçãos. Porque a falta, algumas pessoas, olha só, algumas pessoas me perguntam assim, pastor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Eu te respondo com outra pergunta. Você já se perguntou isso? Você já teve alguém, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, você já teve alguém que já te irritou muito? Mais de uma vez? Alguém que te ofendeu mais de uma vez? Alguém já teve aqui, irmão? Hoje de novo. Olha. Aí você me pergunta assim, tá, pastor, mas eu já perdoei uma vez o Bula. Eu já perdoei duas, já perguntei três, perdoei três.
Aí o crente fala assim, ó, eu sou crente, mas não sou bobo não, hein? Jesus me salvou, mas não me abestalhou não. Essa frase, eu sou crente, mas não sou bobo, você sabe que não está na Bíblia, né? Essa frase foi algum crente carnal que inventou. Você pergunta, pastor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Eu te respondo, quantas vezes você quer que Deus te perdoe? Quantas vezes? 70 vezes 7 é esse número que você quer que Deus te perdoe? Não, porque se for esse número, de repente alguns aqui já devem ter passado dessa conta com Deus. Quem concorda? Eu acho que eu já pequei mais que 70 vezes 7 contra Deus. De repente, esse ano eu já passei, estourei esse limite. Mas sabe quantas vezes você tem que perdoar alguém que te ofende? A mesma proporção que você quer que Deus te perdoe. Se você quer que Deus te perdoe sempre, sem ficar fazendo conta, perdoe as pessoas dessa forma também. Perdoe aqueles que te ofendem para que você não seja imperdoável. Para que Deus te responda as tuas orações, você tem que ser alguém fácil em perdoar. Porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então por isso que você não pode falar, eu tenho dificuldade em perdoar. Porque, ei, você nasceu de novo. Fala com essa pessoa que está do seu lado aí, você nasceu de novo. É uma nova realidade. A antiga Mona Lisa, a antiga Isaura, a antiga Priscila, meu Deus, a antiga Bárbara, gente, a antiga Fernandinha, a antiga Tayane, antes de conhecer a Jesus, olha, eu tinha uma dificuldade, eu era vingativo. Tem crente que fala isso, irmão, sou vingativo. Tem crente que fala, sabe o quê? Ó, eu tenho pavio curto. Deixa eu te falar se você tem pavio curto. Se tem alguém aqui de pavio curto, eu vou te dar agora uma novidade. Eu acho ótimo que você tenha pavio curto. Sabe por quê? Porque dentro de você agora você está cheio do Espírito Santo. Então o teu pavio curto é assim, acendeu rapidinho, amor para tudo quanto é lado, aleluias. Antigamente acendia o teu pavio, explodia raiva, ira, grito, rancor, mágoa, tudo de ruim, palavrão. Agora o pavio acende rapidinho, você... Eita, glória, 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 glória. Dá aquela martelada no dedo. Mistério, manto. Ei, já fala logo uma rajada de língua estranha na obra. Porque o antigo eu era vingativo, o antigo eu era pavio curto para estourar para a raiva, o antigo eu tinha dificuldade de perdoar. Mas você nasceu de novo, você nasceu de um novo pai, você é uma nova criatura, você tem o fruto do Espírito. Igreja, para de orar pedindo o fruto do Espírito. Não ore pedindo o fruto do Espírito, porque você tem o fruto do Espírito. Porque a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito. Você nasceu do Espírito, você é uma nova criatura, você é filho de Deus. E se Deus, ele tem facilidade em te perdoar, meu irmão. Você pede perdão, Deus te perdoa imediatamente. Deus não te perdoa e fala assim, tá bom, eu te perdoo, mas fica aí no teu cantinho, semana que vem a gente conversa. Deus te perdoa imediatamente. Então o crente tem que ser fácil de perdoar, amém, irmão? O crente tem que ser simples, não guarda mágoa, não guarda rancor. Por quê, pastor? Porque eu quero que Deus seja assim comigo também. Eu quero que Deus me perdoe também. Então, irmãos, teve um autor, Charles Spurgeon, escuta isso. Ele disse assim, a menos que você perdoe o seu próximo, você estará lendo a sua própria centena de morte ao orar o Pai Nosso. Se você não perdoar o seu próximo, todo mundo gosta de orar o Pai Nosso, né? O pessoal dá a mão, vamos orar o Pai Nosso aqui, aleluia. Um brigado com o outro, aquela coisa toda. Mas quando você ora o Pai Nosso, e semana que vem é ceia, então esse tema de hoje já está alinhando. Você vai ter uma semana para resolver tudo. Porque a gente ora o Pai Nosso, mas é sentença de morte, porque você está dizendo assim, Pai, olha o que você diz no Pai Nosso, olha aqui, ó, você está dizendo com a sua boca, Pai, só me perdoe
na mesma proporção que eu perdoar o meu próximo. Aí é brabo, hein, irmão? Você está dizendo, pai, se eu sou difícil em perdoar, não precisa me perdoar também dos meus pecados. É sério isso ou não é, irmãos? Então, querido, próximo tópico. Alguns pensam, olha aqui, de repente você está aí e você pensou isso. Ah, mas para Deus é fácil perdoar. Porque Deus é Deus. Para Ele é fácil. Escuta o que eu vou te dizer. Não foi fácil para Deus perdoar. Porque Deus não perdoou você só porque Ele quis. Presta bem atenção nisso. Uma vez eu perguntei aqui na igreja, por que Deus Ele nos perdoa? A maioria falou, porque Ele me ama. Não, Senhor. Deus não te perdoa porque Ele te ama. Porque isso não seria justo. Sabe por que Deus te perdoa? É difícil para Deus perdoar. Porque toda vez que Deus te perdoa, Ele tem que olhar o Filho dele crucificado na cruz. Você pensa assim, para Deus é fácil. Não, Senhor. Para Deus poder chegar e falar assim, eu te perdoo, Giovana. Antes Ele teve que matar o Filho dele. Porque não foi o diabo que matou Jesus, foi Deus. Antes Ele matou o Filho, deixou o sangue do Filho correr, para Ele pegar o sangue do Filho dele e falar assim, eu te perdoo. Porque um sangue foi derramado no teu lugar. Porque sem remissão de sangue, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então, para Deus te perdoar, Ele precisou pegar o sangue do Filho dele para te perdoar. E você acha difícil perdoar? Você acha ainda difícil perdoar alguém? Então não é fácil perdoar para Deus. Quando você pensar que é difícil perdoar alguém, lembra do que Deus fez para poder te perdoar. E você vai falar assim, não é difícil perdoar. Quem concorda aí? Próximo tópico, o que o perdão não é? Eu vou falar aqui bem simples, o que o perdão não é, porque tem muitas pessoas que se enganam e criam ideias na sua cabeça sobre o que é perdão. Primeiro ponto, perdão não é um sentimento. Um dos maiores enganos que as pessoas cometem é o seguinte, por que você não perdoa aquela pessoa? Porque eu não estou sentindo. Pastor, ela me ofendeu, eu ainda estou com raiva dela. Por isso, eu estou esperando o sentimento acalmar. E tem gente que leva 20 anos, 30 anos ofendido com alguém, porque eu não estou sentindo. Agora, por favor, igreja, eu não sei quando que eu vou pregar isso de novo. Desde que eu cheguei aqui, Deus é minha testemunha, desde que eu cheguei aqui, faz 1 ano e pouco que eu estou querendo pregar sobre isso aqui. E só hoje que eu senti que Deus me permitiu. Escuta o que eu vou te falar. Perdão não é sentimento. Às vezes, na maioria das vezes, antes de perdoar, o sentimento é esganar. O sentimento é enforcar. A vontade é bater, é dar uma coça. A vontade é falar tudo que aquela pessoa tem para ouvir. A vontade é se afastar daquela pessoa e nunca mais olhar na cara dela. A vontade, o sentimento é esse. Mas eu quero te contar o maior segredo do perdão. O perdão não é sentimento, o perdão é uma decisão, uma ação de fé, baseado no perdão que você recebeu de Deus. Então eu não perdoo você, não é porque você merece, eu não perdoo porque você é bom, eu não perdoo porque eu estou sentindo vontade de te perdoar. Eu perdoo porque eu fui perdoado. Minha vontade é te esganar, mas a minha decisão é te perdoar. Agora, sabe o que acontece? Você pega os seus sentimentos, a sua vontade de esganar, vai até aquela pessoa, olha no olho dela e diga assim, eu te perdoo. A partir dessa decisão, o Espírito Santo começa a trabalhar nos seus sentimentos. Então é por isso que tem pessoas que mesmo estando na igreja, estão há 20 anos magoadas com alguém, esperando para perdoar. Irmão, não se distraia, presta atenção aqui, ó. Presta atenção.
Eu quero que você entenda isso, pelo amor de Deus, porque isso daqui é uma coisa mais importante da vida cristã. Não espere sentir para perdoar, porque você não vai sentir vontade de perdoar alguém que te ofendeu. Vai até ela, perdoe. E depois que você tomar essa atitude, aí o Espírito Santo fala assim, agora que você tomou essa atitude, eu vou entrar, eu vou agir, eu vou limpar, eu vou te ajudar a lidar com esses sentimentos de raiva, de ódio, eu vou começar agora a reconstruir os seus sentimentos. Mas os sentimentos, eles só se adequam depois da tua decisão de perdoar. Antes da decisão de perdoar, o Espírito Santo não faz. Então, ei, olha, para de falar. E o seguinte, pastor, ainda não perdoei não, mas eu estou orando por isso. Pastor, olha, eu ainda não perdoei, mas eu estou pedindo a Deus. Para de pedir a Deus, irmãos. Porque Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer, Ele já te perdoou. É só isso que você precisa saber. Sua mãe não está aqui não, filho, está lá atrás. Então, irmãos, não fica pedindo a Deus. O que Deus está esperando é que você vá. Depois que você for, Deus vai te ajudar a lidar com esses sentimentos. Quem está entendendo aí nessa noite? As suas convicções devem ditar os seus sentimentos e não ao contrário. O perdão não é uma escolha baseada em sentimentos, é um ato de vontade, é um ato de decisão. Então para de sentir e começa a agir. Fala com essa pessoa do seu lado, para de sentir, começa a agir. Para de orar, para de sentir e age. Libera essa pessoa. E aí sim, o Espírito Santo vai começar a fazer a obra que só Ele pode fazer, quando você fizer o que só você pode fazer. Próximo tópico. Essa daqui é muito boa, irmão. Eu sei que vocês estão quietinhos aí, irmão, porque, não sei, né? Vocês estão bem aí? Vocês estão vivos aí? Quem está vivo aí diz amém. Quem está pensando aí, por que eu vim no culto hoje? Diz amém. Sério? Mas amém, que bom, tomara que, né, esteja falando no teu coração. Quem falou porque não entendeu o que eu falei, falou sem querer, diz amém. Irmãos, aprendam uma coisa de uma vez por todas, olha aqui, escreva isso aí. Perdão não é desculpa. Sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem? As pessoas, elas cometem um erro, e aí elas vão até a outra e falam assim, ó, não sei se vai dar a microfonia aqui, elas vão até no outro e falam assim, então, queria te pedir desculpa. Você sabe o que quer dizer a palavra desculpa? Desculpa é uma justificativa. Se há justificativa, não precisa de perdão. Quando você vai até alguém e fala assim, eu quero te pedir desculpa, vem sempre seguindo de quê? Eu quero te pedir desculpa, porque eu gritei com você. Presta atenção aqui, ó. Mas eu só gritei com você, porque você fez aquilo comigo antes. Sabe o que a pessoa está dizendo? Eu vim aqui para te dizer que você estava errada, não eu. Eu só estou me justificando, mas eu estava certo, você errado. Então, irmãos, não peça desculpa, peça perdão. Porque se há justificativa, não precisa de perdão. Então eu quero conversar com vocês sobre isso. Nunca mais diga me desculpa, está escrito aqui. Perdão não é desculpa. Perdão é assumir o erro. Então olha, perdão só tem duas palavras. Quando você vai se reconciliar com alguém, tem duas palavras, só. Quais são as duas palavras? Me perdoa. E o outro diz, te perdoo. Sabe por que a gente tem muito problema? Porque quem vai pedir perdão já começa pedindo desculpa. Aí ele começa se justificando, tentando explicar por que ele fez aquilo. Marido, vamos falar com os maridos aqui. Cadê os maridos? O marido diz amém.
O marido vai até a esposa e fala, então, amor, olha só, eu quero te pedir desculpa porque eu fui grosso com você. Mas também é porque você não cala a boca. Você não me deixa quieto, você fala. E aí eu tive que gritar com você. E aí a esposa começa a falar, mas eu falo, porque você não me ouve nunca. E você está sempre fazendo. Aí, irmão, ó, não resolveu o problema. Então, quando você ir até alguém, você diga assim, ei, fulano, esposa, eu quero te pedir perdão, porque eu gritei com você. Ponto final. Não, pastor, mas ela que fala muito, não importa, você não deveria ter gritado. E você que é esposa, quando seu marido, vamos lá, esposa, cadê a esposa? Diz amém. Quando o seu marido for até você e diz assim, mulher, senta aqui. Senta aí, vamos escutar. De pé, 1, 2. Tô brincando. Os maridos aqui não fazem isso não, Lília, desculpa, tá aqui não é assim não. Lília tá visitando ali. Mas quando o marido chegar para você e falar, amor, eu quero te pedir perdão. Você que é esposa vai dizer, eu te, e ponto. Amém. E o inverso também é verdade. Porque perdoar é assumir culpa. E olha, eu vou ser mais radical agora. Agora, se prepara. Porque perdoar muitas vezes é assumir a culpa mesmo estando errado. Que isso, pastor? Não, isso é loucura. Não, isso não é loucura, isso é cristianismo. Deixa eu te perguntar, qual culpa Jesus tinha na cruz? Nenhuma. Mas ele assumiu a tua culpa. Então, muitas das vezes, perdoar é assumir a culpa, é ir até aquela pessoa e falar, me perdoa. Eu não sei o que aconteceu, mas o problema foi meu. Me perdoa. Isso é ser cristão. É ser igual a Cristo. Então, irmãos, perdão não é desculpa. Perdão não é bate-boca. Perdão não é desencargo de consciência. Perdão não é o momento em para você desabafar. Fazer aquele desencargo e sair leve. Tem gente que fala assim, vou resolver esse problema hoje. Aí o resolver o problema dele é desencargo de consciência, é falar tudo que vem na cabeça dele. Isso não é perdão. Isso é arrumar mais problema. Perdoar é assumir a culpa, pedir perdão e resolver o problema. Reconciliar. Perdão não é descobrir quem está certo e quem é errado. É decidir assumir a culpa. Quem entende aí nessa noite? Próximo ponto. Perdoar não é esquecer. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu acho que eu não perdoei, porque eu ainda não esqueci. Quantos tem cicatrizes aí no seu corpo? Não é? Não é isso, Mona Lisa? Olha lá. Mona Lisa já pegou, né, Mona Lisa? Você tem cicatriz no corpo aí? Tem alguma cicatriz aí, Giovana? Giovana que joga bola, tem um cado, né? Na hora doeu, não doeu? Mas agora a cicatriz não dói mais. Mas você ainda lembra. Mas não dói. O perdão não é ter amnésia. Tem gente que acha que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Você não tem amnésia, meu irmão. Você vai lembrar. Eu lembro daquilo que cometeram contra mim, eu perdoei, mas eu decido agir com aquela pessoa como se aquilo nunca tivesse acontecido. Quantas pessoas já me ofenderam? Quantas pessoas já ofenderam a minha família, a minha integridade, a minha reputação, já falaram mal de mim, e eu olhei no olho daquela pessoa e disse, eu te amo em Cristo Jesus, e eu te perdoo pelas tuas ofensas. Agora mesmo eu consigo me lembrar do que ele disse, mas eu consigo me relacionar com ele como se aquilo nunca tivesse acontecido. Porque isso é perdão, não é esquecer, mas é uma decisão de se relacionar da forma que Deus se relaciona com você. Amém, irmão? Agora, perdoar não é humilhar. Irmãos, aprenda isso nessa noite. Por favor, olha aqui para mim. Quando alguém
for te pedir perdão, não aproveite aquele momento para humilhar alguém. E eu já vi isso, já aconteceu comigo. Irmãos, teve uma vez que uma pessoa me ofendeu, e eu senti que a gente não estava bem, a pessoa não estava falando direito comigo, aquilo estava estranho. Mais de uma vez aconteceu isso comigo, mas uma vez eu me lembro que eu estava de carro na estrada e eu falei assim, chega, isso tem que acabar hoje. Eu parei o carro, fui até na casa daquela pessoa, fui, andei, subi, cheguei na casa daquela pessoa, da porta mesmo, eu bati na porta dela, bati na porta da casa dela, falei, meu irmão, eu vim aqui para te pedir perdão por tudo o que aconteceu e eu quero me reconciliar com você. Meu irmão, aquela pessoa falou mais de 1 hora, ela não me convidou para entrar, da escada mesmo eu fiquei, e aquela pessoa, ó, mas aproveitou, falou, e eu fiquei só assim, ó, só ouvindo, falou, até que não era verdade. Depois de ouvir tudo que ela falou, quando ela parou, eu falei assim, você me perdoa? Não te perdoo. Então tá bom. E eu fui embora. Ela infelizmente aproveitou o momento para me humilhar. Mas irmãos, não faça isso. Se alguém foi ruim com você, foi mal, foi grosso, foi estúpido, se alguém te feriu, te machucou, se alguém te humilhou, e quando essa pessoa vier até você, ela vai se humilhar, já é uma posição desconfortável, ninguém gosta assim, ninguém tem prazer em pedir perdão, ninguém gosta, a pessoa já está indo até você vulnerável, e ela vai até você tomando uma atitude, e fala, eu quero te pedir perdão, e tu, agora tu vem, né, sem vergonha, agora tu vem dar uma de crente aqui, vem, olha, eu te perdoo, mas, aí ó, já pensou se toda vez que você pedisse perdão a Deus, Deus fizesse contigo? Irmãos, perdoar não é humilhar. Quando alguém vier pedir perdão a você, apenas diga, eu te... Pastor, mas ele me ofendeu muito. Você também ofendeu a Deus. Apenas diga, eu te perdoo. Deus abençoe a sua vida. Mas sabe uma coisa? Perdão é se humilhar. Perdão não é humilhar, mas perdão é se humilhar. Então, eu já quero preparar essa igreja aqui. Quantos aqui vão perdoar todos aí? Você vai perdoar todo mundo. Mas eu vou te garantir uma coisa, às vezes, você vai pedir perdão a alguém, e essa pessoa vai aproveitar para te humilhar. Porque essa pessoa não está aqui, não aprendeu. E aí quando você for lá, Bula, quando você for lá, Gisele, Fernandinha, quando você for pedir perdão a alguém, de repente essa pessoa, Sueli, ela vai aproveitar aquele momento para te machucar, para te ferir, para te humilhar, para te pisar. Não, pastor, aí não. Irmãos, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Se essa pessoa aproveitar para te humilhar, alguém já passou por isso aqui? Você foi pedir perdão a alguém e a pessoa aproveitou? Só fica quieto, não rebate, não discute, não tenta se justificar, deixa que Deus te justifica. Apenas escuta, deixa falar, deixa desabafar, deixa ela te humilhar, porque Deus vai te exaltar. Não busca se exaltar, deixa Deus fazer, porque Deus vai exaltar aqueles que auto se humilham para seguir a Jesus, para ser como Jesus é. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus se humilhou lá na cruz, cuspiram na cara de Jesus. Você sabia? Não sei se você sabia disso. Nos desenhos, nas pinturas da crucificação, Jesus está vestido, cobrindo as suas partes íntimas. Vocês já viram essa pintura? Um paninho, né, cobrindo as suas partes íntimas. Sabe por que isso? Porque o pintor,
Ele não teve coragem, e eu também não teria coragem se eu pintasse, de pintar o Filho de Deus com as suas partes expostas. O pintor não teve coragem. Mas no dia da crucificação, o Filho de Deus não estava de sunga, não estava de tampa aqui. Jesus estava sem roupa, totalmente despido. Porque ele não era alguém, não era honroso, eles queriam humilhar Jesus. Os crucificados eram crucificados totalmente expostos, sem roupa, e a mãe de Jesus estava ali. Você consegue imaginar uma humilhação maior do que essa para alguém que nunca pecou? Então Jesus nunca buscou se justificar, ele se humilhou, mas a Bíblia diz que Deus o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todo nome. Então aqueles que se humilham, aqueles que não buscam se justificar, que não buscam estar certos, Deus ele vai exaltando você. E exaltar é o quê? É corrigir você, é ajudar você, é fazer com que você seja mais parecido com Cristo. E por último, perdão é reconciliar. Vou quebrar aqui um último engano. O último engano que as pessoas dizem. Olha, eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Concorda com isso? Vamos lá. Quem é que determina o padrão de perdão? Você ou Deus? Deus. Como é que Deus te perdoa? Deus fala assim contigo, ó, você quer que eu te perdoe? Eu até te perdoo, mas você lá e eu cá. Eu até te perdoo, mas no céu você não entra. Quem gostaria que Deus te tratasse assim? Perdoar eu te perdoo, Bula, mas nunca mais quero nenhum tipo de contato contigo. Ei, aqui, não precisa ser cristão para fazer isso não, irmão. Tem gente que não é crente e faz isso. Crente que fala isso, é no máximo, não vou nem falar que é a religião, porque não quero, ofender ninguém. Mas é uma religião melhorado. Porque o crente é aquele que faz, age, pensa exatamente como Jesus age. E quando Jesus age, vem cá, Bula. Eu sou Jesus. Você é o pecador. Vocês estão andando juntos. E o Bula peca. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E aí o Bula quer de novo comunhão com Deus, com Jesus. E aí o Bula fala, Deus, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa por ter pecado. E aí eu, como Deus, digo, Bula, eu te perdoo. Vai em paz e nunca mais chega perto de mim. Vai, some da minha frente. Pode sentar, Bula. É isso que Deus faz com a gente? É isso, irmão? Isso não é perdoar, isso não é reconciliar. Perdoar é trazer para perto e reconciliar a pessoa para o mesmo lugar que ela estava antes de ter te ofendido. Ah, não, pastor, isso é demais para mim. Se é demais para você, é porque de repente você não nasceu de novo ainda. Você não quer seguir Jesus. Porque quem quer seguir Jesus tem que ir até a morte. Você já morreu? Pastor, eu é que tenho que perdoar sempre? Eu vou te contar uma coisa. Quem morre primeiro, quem entende primeiro, morre primeiro. Então, se você não está morrendo, é porque você ainda não entendeu totalmente o Evangelho. E quanto mais você entender o Evangelho, mais você vai morrer. Tem gente que fica louca comigo. Principalmente quem eu estou discipulando. Porque quem eu estou discipulando, eu falo, vai lá e pede perdão. Ah, não, mas eu não quero de novo. Vai lá e morre. Mas sou sempre eu que tenho que perdoar, sim. Sou sempre eu que tenho que me humilhar, sim. Só eu que tenho que pedir perdão, sim. Porque você é crente, você é maduro. E a Bíblia diz que os mais experientes, os mais fortes,
devem suportar as fraquezas dos mais fracos. Então, se você é forte, você é que tem que morrer primeiro. E se você é crente, o caminho, meu irmão, é a morte. Ah, não, pastor, eu vou morrer sempre, é isso mesmo, irmão. E quanto mais você morrer, mais parecido com Jesus você está se tornando. Quanto mais você perdoa, quanto mais você se humilha, mais parecido com Jesus você está se tornando. Pastor, eu não me reconheço mais. Glória a Deus. Você está ficando mais parecida com Jesus. Essa é a ideia, você não se reconhecer mais, é você olhar para você, e as pessoas olharem para você, e não ver você, ver Jesus em você. Ei, irmão, essa é a ideia do cristianismo, se você não sabia. A ideia do cristianismo não é você se parecendo com você, mas é você se parecendo com Jesus. E Jesus olhou para quem ofendeu ele, Marcelinho. Jesus olhou para quem espetou uma lança do lado dele. Jesus olhou para quem cuspiu nele. E Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo contra mim. Ah, não, pastor, mas isso é coisa de Jesus. Jesus é quem faz isso. Aí, alguns anos depois, vem Estevão, e as pessoas jogando pedra em Estevão, apedrejando, as pedras batendo na cara dele. Ele não era culpado. Ele não tinha feito nada. E Estevão se ajoelhou, e como Jesus, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí depois de Estevão veio mais um, até chegar em você. Se Estevão foi capaz, você também é capaz. Esse é o alvo do cristianismo. Pastor, isso está muito pesado aqui hoje, irmão. É pesado mesmo. É radical mesmo, seguir a Jesus é radical mesmo. Então, se a gente quer, durante esse mês aí, irmão, hoje já começou por aqui, ó. Se você quer uma vida de oração, você vai ter que lidar com a falta de perdão primeiro. Senão você pode ser o maior orador do mundo, mas Deus não vai nem te ouvir. As pessoas vão falar: uau, como ora bem. E Deus está falando: nem escuto. Porque a forma que você se relaciona com essa pessoa que está do seu lado determina o seu relacionamento com Deus. Se coloca de pé no seu lugar. A iniciativa do perdão deve partir de quem é mais maduro. Lembra quando Pedro negou a Jesus? Quem lembra disso? Quem estava errado? Pedro ou Jesus? Pedro. Mas quem procurou Pedro? Jesus. Pedro ofendeu a Jesus. E Pedro ficou com vergonha e se afastou de Jesus. Mas Jesus, que era mais maduro, foi até ele e falou: Pedro, eu te perdoo. Feche seus olhos. Não ande agora, não vá no banheiro, não se movimente. O próximo minuto é crucial. Não converse, feche seus olhos. Feche seus olhos por um minuto. Deixa o Espírito Santo falar contigo agora.